Depois de assistir 1000 episódios de One Piece, uma coisa ficou muito clara. O Luffy e seus amigos não só evoluíram em cada aventura, eles se tornaram verdadeiros monstros. Lá no comecinho, esse bando parecia mais um grupo de moleques desordeiros, que ninguém levava a sério. Só que depois de 1000 episódios, adivinha? Todo mundo tem pavor deles. E hoje, nós vamos voltar nos momentos que fizeram o Chapéu de Palha se tornarem o bando mais importante do anime. Então seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou De Souza e já vamos lá pro começo de tudo. Quando o Luffy foi pro mar sem nada, tudo que ele tinha era um chapéu e um sonho. E já nos seus primeiros passos no mar, esse sonho começou a ganhar uma forma. Em Shell Town, ele derruba um marinheiro corrupto e no meio de tudo isso, encontra o espadachim que vai se tornar o seu braço direito. Em Hora de Tal, ele enfrenta o palhaço Bug, que faz uma cidade inteira de refém. E no meio de toda essa confusão aparece a Nami, que não entra oficialmente de cara, mas já assume o leme como navegadora. E é na Vila Sirup que ele descobre o plano do Kuro, salva a Kaia e ganha não só um novo companheiro, mas também o seu primeiro navio, Going Merry. Só que foi lá no Baratie que os Chapéus de Palha enfrentaram seu primeiro desafio. Dessa vez não era só um pirata qualquer, era o Don Krieg, um dos nomes mais temidos do East Blue, um homem que tinha uma frota de mais de 50 navios e 5.000 homens sobre a sua bandeira. E quando o Krieg tenta tomar o Baratie à força, o Luffy, que tava fazendo o bico de garçom nesse dia, não hesita em proteger o sonho do Zeff. E aí todo mundo surta. Afinal, um novato com bando, sem nenhuma experiência, tava desafiando o maior nome do East Blue naquele momento. E claro, tudo isso tava acontecendo enquanto o Zoro decide ir pro X1 com ninguém menos que o Mihawk. Lá no Baratie, tanto o nosso capitão quanto o seu imediato deixaram claro que não se importavam com o tamanho do inimigo. Se tivesse algum sonho em jogo, a chinela ia cantar. E é nesse meio que surge o Sandy, depois dele ver o Luffy arriscar tudo pra proteger o Baratie. E claro, depois dele ver o perturbado do Zoro quase de Vasco por causa do seu sonho, o cozinheiro entende que também é a hora de correr atrás do All Blue. Então ele se despede do restaurante e se junta ao Going Merry. Bom, quase isso, porque como o nosso bando ainda tá em formação, algumas coisas acabam acontecendo, tipo ter o nosso navio roubado. E foi assim que os Chapéus de Palha acabaram indo parar na Vila Kokoyashi. E quando eles chegam lá, acontece algo que vai ser bem comum daqui pra frente. Eles encontram um povo sofrendo e pedem o endereço do culpado. Só que dessa vez aqui era bem diferente. Não era só mais uma cidade qualquer, era a vida da própria navegadora do Luffy que tava em jogo. E isso aí deixou o nosso capitão 10 vezes mais furioso. E aí não tem como. O Arlong descobriu quem realmente era o pirata, que todo mundo já tava comentando lá no East Blue. O Luffy vai lá e simplesmente coloca todo o Arlong Park abaixo. A cidade é liberta e a Nami tá livre pra seguir o seu sonho. Só que antes de ir pra Grand Line, o Luffy quer ver onde que o Roger foi de Vasco. Então a gente precisa dar uma passada rápida lá em Long Tal, onde eles descobrem as consequências de toda a confusão que eles arrumaram. Afinal, libertar vilas, derrotar tiranos e bater de frente com piratas consolidados chama muita atenção. Então logo de cara aparece o nosso velho conhecido Bug, que se junta com Alvida só pra tentar acabar de vez com o Luffy. E como se não fosse bastante, surge também o primeiro peso pesado da marinha. A gente conhece o vice-almirante Smoke, que pegou o ranço absurdo do Chapéu de Palha. De repente tá todo mundo junto, piratas e marinha, cercando a nossa tripulação. E uma coisa fica bem clara, o East Blue já não era grande o bastante pra segurar o Chapéu de Palha. Eles já tinham virado um dos bandos mais promissores da região. E a mensagem ficou bem clara. Quanto mais alto eles subirem, mais fortes serão as consequências. E é bem aqui, antes da gente de fato colocar os pés na Grand Line, que a gente vai pro nosso primeiro checkpoint. Pensa só, o nosso capitão começou sozinho, num barquinho, mas a cada ilha, a cada companheiro novo, o bando foi deixando um rastro pelo East Blue. Eles compraram briga com marinheiros corruptos, libertaram cidades inteiras e bateram de frente com o maior nome da região. E como se não fosse o bastante, ainda desafiaram o Shichibukai e colocaram um bando de homens-peixe abaixo. E depois de tudo isso, era inevitável chegar ao primeiro cartaz de procurado. O capitão do bando, depois de roubar a cena lá no East Blue, conseguiu a maior recompensa da região naquele momento, 30 milhões de berris. E claro, nada disso passou despercebido. Agora eles têm que lidar com um vice-almirante que tá decidido a se livrar do Luffy. E o mais insano é pensar que isso aqui ainda é só o começo, porque nesse vídeo a gente ainda vai ver os Chapéus de Palha enfrentando o próprio governo mundial. Eles vão encarar a marinha inteira e vão desafiar imperadores do mar. Mas antes de tudo isso, chegou a hora da gente ir pra Grand Line. E aqui o jogo é outro. O East Blue parece brincadeira de criança perto do que acontece aqui. De cara o bando cruza com a Vivi. Ela conta pra eles sobre a Baroque Works, uma organização criminosa operando por debaixo dos panos, comandada por um Shichibukai, ninguém menos que o crocodilão do deserto. E esse homem aqui não tá atrás de ouro. Ele fez pessoas morrerem de sede, até começou uma guerra civil só pra colocar as mãos na arma ancestral Pluton. E é aqui que o Luffy já leva um choque. Afinal, a Grand Line não é apenas sobre piratas correndo atrás dos seus sonhos, e sim conspirações que podem mudar o equilíbrio do mundo. Mas hoje é o dia de sorte da Vivi, porque salvar ilhas e libertar pessoas de tiranos é o segundo emprego dos Chapéus de Palha. Eles perguntam o endereço do crocodilão e seguem viagem. Só que de tanto estresse, a Nami acaba adoecendo. E a gente tem que correr pra ilha de Drum. E é aqui que a gente percebe como esse bando é unido. Afinal, todos os planos, até mesmo a missão de salvar Alabasta, uma cidade que tá praticamente vivendo em guerra, fica tudo em segundo plano. A prioridade se torna uma só: salvar a nossa navegadora. E aí o Luffy mostra por que ele é o capitão. Ele carrega a Nami nas costas, desafia nevascas e escaladas impossíveis, até encontrar a única médica capaz de salvá-la. A ilha de Drum não é sobre derrotar tiranos ou enfrentar exércitos, e sim sobre companheirismo, sobre cuidar uns dos outros, uma verdadeira família, algo que a nossa rena falante sempre sonhou em
ter. E foi assim que os Chapéus de Palha conseguiram salvar a Nami e ainda recrutar o Chopper pra tripulação. E agora sim, a Nami já melhorou, então a gente pode ir pra Alabasta. Logo de cara, o Luffy é capturado e parece que tudo vai dar errado. Mas o Sanji decidiu brincar de espião. E nesse dia aqui, ele assume o codinome de Mr. Prince, consegue enganar até o líder da Baroque Works e salva a tripulação. Mas não foi só ele que roubou a cena. Todos os membros tiveram seu momento. O Zoro consegue cortar aço pela primeira vez. A Nami, mesmo ferida, encara e derrota sua inimiga. E o Soap, coitado, apanha até quase morrer. Mas ele não desiste, então já é um ponto pra ele. Mas quem realmente se superou foi o Luffy. Ele conseguiu enfrentar o nosso crocodilo e só precisou de 3 rounds pra vencer. O povo de Alabasta foi liberto e o reino enfim pode respirar em paz. Agora tem um detalhe que precisa ser dito. Deve ter alguma passagem secreta no Mary, porque a Robin sempre consegue entrar nesse navio sem ninguém perceber. Ela fez isso lá em Whiskey Peak e de novo aqui em Alabasta. Depois de ter a sua vida salva pelo Luffy, ela fica meio sem saber o que fazer da vida. Então ela decide seguir com o Chapéu de Palha. E é assim que o bando consegue recrutar uma arqueóloga capaz de ler os poneglyphs. Então Gon e Mary deixa Alabasta, com um bando bem maior, mais forte e unido do que nunca. Eles derrotaram o Shichibukai, libertaram um país inteiro e ainda tem alguém capaz de ler os segredos do mundo. E o Luffy, doido do jeito que é, achou que tava pronto pra coisas maiores. Então ele decidiu ir lá pro céu bater de frente com um deus. Então bora lá ver como é que foi isso. A gente chegou em Skypiea e assim que o bando chega no céu, a gente tem aquele combo. Um povo oprimido, vivendo numa guerra civil que já durava mais de 400 anos. E no controle de tudo, um tirano que se autoproclamava Deus. E aí você já sabe, ele disse pro pessoal ficar de boa e só apontar onde é que esse pilantra mora. O Enel era simplesmente um absurdo. O Sanji quase vira churrasco enfrentando ele. A sorte é que o Luffy era de borracha. E claro, ele tinha aprendido o instinto superior, porque se não fosse isso, seria bem complicado. No fim, o Luffy derrubou o Enel, liberta Skypiea e encerra uma guerra que parecia interminável. Vencer, eles venceram, mas o bando ficou exausto. E se teve alguém que realmente sofreu em Skypiea, esse alguém é o Gon e Mary. Desde o início, com a No Cup Stream, ele foi quebrado, colocaram fogo nele e ainda teve aquela descida maluca de volta ao mar. Nesse arco, Mary mostrou que era muito mais que um barco. Ele era um companheiro que apanhava junto com o bando, só que ele nunca deixava de seguir em frente. Uma coisa bem importante é que no meio dessa guerra, a Robin encontra mais um poneglyph, mais um pedaço da história proibida que o governo tenta apagar. E aos poucos, mesmo sem perceber, esse bando de moleques desordeiros está se metendo em segredos que vão colocar eles frente a frente com as maiores autoridades do mundo. Mas se o Gon e Mary já tinha sofrido em Skypiea, em Water 7 ele chegou no limite. O navio tinha dado tudo de si pelo bando, ele já não conseguia mais continuar. E aqui vai começar o fim de semana mais problemático da vida do Luffy. Bora lá ver como é que foi o Water 7. O bando que sempre parecia uma família perfeita mostra pela primeira vez algumas rachaduras. O Mary não pode mais navegar e a tripulação decide comprar outro navio para poder seguir a aventura. O problema é que o Soap não aceita isso muito bem. Ele chega a sair do bando e até vai pra porrada com o Chapéu de Palha. E no meio de tudo isso, ainda surge a CP9 que leva a Robin. Então o nosso capitão precisa lidar com tudo ao mesmo tempo. Perder o navio, brigar com um companheiro e ainda encarar a dor de ver uma tripulante raptada pelo maior poder do mundo. Mas como a gente viu lá atrás, quando o membro do bando tá em perigo, todo mundo larga isso pra poder ajudar. Então mesmo obrigados, todos deixam de lado suas diferenças e se juntam para uma missão de resgate. O bando todo, a família Frank e até uma linda sereia se unem. E no calor do momento, o Luffy acaba se empolgando e declara guerra contra o próprio governo. E aqui começa a pancadaria. O Sanji derrota um lobisomem, o Soap vira espada do Zoro, o Chopper vira monstro e a Nami sabão. E no meio de tudo isso, o Luffy esgota todas as suas forças, mas ele acaba derrotando o Lute. E quando tudo parece perdido, o Gon e Mary surge com seu último suspiro para salvar o bando inteiro. E dessa vez nem o Soap pôde negar. O Mary não tinha como continuar a viagem. A despedida foi emocionante e ficou claro pro Narigudo que todo mundo tava sentindo a perda, não só ele. Então você já sabe, coloca F aí nos comentários pro Mary. Mas não dá nem tempo da gente ficar triste porque surge o Thousand Sunny, um navio que é capaz de fazer qualquer coisa. O Luffy e o Soap acabam se perdoando. A Robin consegue convencer o Frank a entrar na tripulação e eles seguem juntos, mais fortes e unidos. E depois de toda essa dor de cabeça que o Luffy passou nesse fim de semana, acredite, tudo vai piorar. Porque agora nós vamos conhecer qual foi o pior dia da vida do Luffy. Mas antes, bora lá pra Thriller Bark, porque chegou a hora da gente ver uma das maiores provas de lealdade de todo o anime. Tudo começa com o Luffy conhecendo o Brook, que é um esqueleto vivo que conta que tem um cara mal, pegou a sombra dele. E aí você já deve imaginar, né? O Luffy só pediu a localização e disse que era pra ele ficar tranquilo que ia dar bom. E mesmo sendo um inimigo bem perigoso, os Chapéus de Palha vencem o Moria. Então já pode colocar aí mais um Shichibukai pra nossa conta. Depois de uma noite inteira lutando sem descanso, parecia que ia ser tudo tranquilo dali pra frente. Só que de repente aparece o Kuma, o ursão da marinha. E por mais que o nosso bando já tivesse crescido bastante e derrotado grandes nomes, tem adversários que estão em outro patamar. E a partir desse momento, o bando vai começar a aprender da pior maneira possível, que eles não estão prontos pro que vem pela frente. O Kuma simplesmente destrói todo mundo. E é claro, pra eles saírem vivos dessa, alguém tem que se sacrificar. E tanto o Sanji quanto o Zoro se colocam nessa posição. Os dois estão prontos pra morrer pelo seu capitão. Mas como imediato, o Zoro não permite que o Sanji assuma essa carga. Ele toma pra si toda a dor do Luffy. A melhor mensagem desse arco aqui é que quando a situação aperta de verdade, esses piratas estão dispostos a dar as suas vidas uns pelos outros. E no fim, depois de vencer o Moria, recuperar a sombra do Brook e finalmente
finalmente trazer um novo companheiro, os Chapéus de Palha seguem viagem, mas com aquela sensação de que não dá pra vencer todo mundo. Mas não se preocupa com eles, afinal, tudo vai piorar, porque nós finalmente chegamos em Sabaody. E esse aqui vai ser o pior dia da vida dos Chapéus de Palha. Assim que eles chegam na ilha, todos têm um choque de realidade, porque até ali eles já tinham derrotado os Chichibukais, encarado um deus e até declarado guerra contra o governo. Mas é em Sabaody que o bando descobre a verdade de como funciona o mundo. Eles veem como tem pessoas que estão acima das regras, pessoas intocáveis. E claro, eles veem homens-peixes sendo caçados, tratados como animais e até baleados por diversão. E é dessa forma que o Luffy conhece os dragões celestiais. E é claro que o nosso capitão não consegue se controlar. Ele vê tudo isso e acaba dando o soco mais satisfatório do anime. Bom, agora esse aqui é o segundo soco, porque o primeiro lugar ganhou um novo dono. Só que tem um detalhe: por mais terríveis que esses dragões celestiais sejam, existe uma regra. Se você tocar em um deles, um almirante cai do céu e acaba com a sua vida. E o bando, mesmo depois de tudo que viveu, ainda não estava nem perto de conseguir lidar com esses monstros. Lá no último arco, o Zoro já tinha aprendido que existem batalhas que não dá pra vencer, mas dessa vez foi o Luffy que entendeu isso. Mesmo com a ajuda do Raiden, o lendário Rei das Trevas, o capitão não pôde fazer nada. Um a um, ele viu seus companheiros desaparecerem bem na sua frente. Não importa o que ele fizesse, ele não era capaz de salvá-los. O Luffy já tinha chorado outras vezes, na luta contra o Soap e na despedida do Merry, mas dessa vez o choro foi diferente. Dessa vez aqui, ele chorou de desespero. Naquele dia, o bando inteiro perdeu. Naquele dia, um dos bandos mais promissores da pior geração foi simplesmente aniquilado. Mas ainda não acabou. Depois de serem separados, todos ficaram sabendo que o seu capitão teve que lidar sozinho com outra perda. E é nesse momento que o Luffy decide pausar o seu sonho para conseguir ficar mais forte e não perder mais ninguém. E depois de toda essa loucura, a gente chega no nosso segundo checkpoint. Então bora ver o quanto eles evoluíram até aqui. Porque o nosso bando chegou na Green Line como novatos promissores. Eles enfrentaram conspirações gigantescas, recrutaram novos companheiros e derrotaram 2 Chichibukais. Eles bateram de frente com um deus autoproclamado e até declararam guerra contra o próprio governo mundial, o que é bem impressionante. Só que tudo tem consequência. Quanto mais eles cresciam, mais o mundo reagia. A marinha passou a perseguir eles sem descanso. O governo mundial colocou seus olhos diretamente sobre eles. O Luffy já não era mais um pirata promissor lá do East Blue. Agora o capitão dos Chapéus de Palha carregava uma recompensa de 300 milhões de berris. E junto com ele, cada um dos seus companheiros também passou a ter um cartaz próprio. Eles conquistaram muito, bateram de frente com o sistema, mas eles tiveram que lidar com as consequências e viram que não estão prontos para seguir a jornada. Mas eles vão voltar. E o mais impressionante é que eles voltam com mais estratégia. Agora nós vamos ver o nosso bando criando alianças para enfrentar um dos imperadores do mar. Ainda vamos ver ele se infiltrando em território inimigo. E claro, vamos bater de frente com os anciões do mundo. Mas antes disso, a gente precisa reunir o pessoal. E 2 anos depois, o reencontro do bando acontece exatamente em Sabaody. Só que dessa vez, a cena é outra. Se antes os pacifistas pareciam monstros impossíveis de derrubar, agora em segundos, o bando mostra que eles não são mais o suficiente. A marinha fica de queixo caído e percebe que os Mugiwaras voltaram em um nível diferente. Mas é na Ilha dos Homens-Peixe que cada membro mostra o que aprendeu nesses 2 anos. O Zoro luta debaixo d'água sem nem precisar respirar. O Sanji agora pode andar no ar. O Chopper domina de vez as suas transformações sem virar um monstro descontrolado. E o Luffy, bom, ele agora usa a Haki do Conquistador para derrubar 50 mil inimigos de uma só vez. Até aqui, parecia só um arco para mostrar como os Chapéus de Palha evoluíram. Mas bem no finalzinho, a gente conhece a verdade sobre a Shirahoshi. Afinal, ela é ninguém menos que a arma ancestral Poseidon. E sem saber disso, o Luffy cria com ela um laço de amizade. E mais do que isso, ele ergue a bandeira dos Chapéus de Palha sobre a Ilha dos Homens-Peixe, declarando que dali em diante, aquela ilha estava sob a sua proteção. Agora pensa comigo, enquanto o Crocodile foi capaz de mergulhar um país inteiro em guerra civil só por causa da Pluton, o Luffy sem nem perceber já tinha colocado Poseidon do lado dele. Ou seja, um homem com lábia consegue chegar muito mais longe. Mas agora se segura no Sunny porque a gente finalmente chegou no novo mundo. E agora a gente vai ver como o nosso bando evoluiu. Porque se na Green Line parecia que o Luffy navegava em busca de aventuras sem nenhum rumo, no novo mundo a coisa é bem diferente. Lá em Punk Hazard, os Chapéus de Palha não só chegam em um novo mar, mas eles encontram um norte de verdade. É ali que nasce a aliança com o LOL. E pela primeira vez, o bando deixa claro que não tá mais correndo atrás apenas de diversão ou tesouros. Agora eles têm um objetivo. Agora nós vamos derrubar o Imperador. E pra isso, eles vão precisar passar pelo Doflamingo e o seu esquema. Então, eles começam destruindo o laboratório do Caesar, capturam o cientista do Coringa de One Piece e partem pra Dressrosa pra destruir a fábrica de Smiley. Esse arco aqui é uma loucura, com os 500 personagens novos. Mas quando a luta estoura de verdade, quem realmente chama atenção é o Soap, o covarde do bando, o cara que sempre tenta fugir primeiro, foi quem virou a guerra de cabeça pra baixo. Ele não só salvou a vida do Luffy, como também libertou todo o povo de Dressrosa. O Soap deu o estalo que transformou o caos em rebelião. E ainda tem gente que fala que ele é imprestável. O lance aqui foi tão maluco que todo mundo sentia que tava devendo pro Soap. E aí todos os piratas começam a ajudar o Luffy durante essa batalha. Então a gente pode até dizer que a frota que o Luffy ganhou nesse arco, em grande parte, é mérito do nosso Narigudo. E quando o Luffy finalmente derrota o Doflamingo, que aliás, já coloca aí mais um Chichibukai pra nossa coleção, o governo coloca esse bando como uma das prioridades a serem paradas antes que fiquem mais fortes. Só que depois de derrubar o nosso Coringa, é hora de ir pro lugar marcado, pra reagrupar e planejar o próximo passo. O que de longe já mostra como o nosso bando tá
mais estratégico. E é dessa forma que a gente chega em Zou. Lá os Chapéus de Palha não apenas fecharam alianças com os samurais e com os Minks, eles também receberam a notícia de que o Sanji tinha sido levado. Um dos seus companheiros estava nas mãos de uma Imperatriz do Mar. E aqui não tem como a gente não lembrar de Enies Lobby. Lá atrás, o bando só conseguia pensar em resgatar ela a qualquer custo. Era puro impulso, sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum plano. Mas agora é diferente. 2 anos depois, os Chapéus de Palha são outro bando. Eles sabem o peso de cada decisão. Então eles se dividem. A tripulação envia parte para preparar o terreno lá em Wano e a outra parte vai se infiltrar lá em Totoland. E um detalhe bem interessante é que mesmo com a missão de resgatar o Sanji, eles não perdem de vista um objetivo paralelo da jornada. Afinal, faz parte dos planos copiar o Poneglyph de rota, o que é fundamental para chegar em Laugh Tale. Então olha isso, olha essa diferença. O Luffy de antes bateria na porta da Big Mom gritando pelo Sanji, mas agora o bando age com estratégia. E é nesse ponto que a gente chega no nosso terceiro checkpoint. Depois de apanhar muito e entender que nem tudo é força, os Chapéus de Palha voltam para o mar bem mais experientes. Eles esmagam os pacifistas da marinha, libertam a Ilha dos Homens-Peixe e, sem perceber, colocam uma arma ancestral sob a sua bandeira. E não para por aí. Eles aprendem uma das lições mais importantes. Para derrubar gigantes, não basta coragem, é preciso aliados. E foi assim que o bando começou a mudar sua forma de jogar. Eles se uniram aos piratas de copas, fecharam laços com os Minks e com os samurais, e juntos eles conseguiram derrubar um dos maiores nomes do submundo. E no meio de tantas alianças sendo formadas, surge a frota do Chapéu de Palha. Então aqui nesse checkpoint, o nosso bando não sai só mais forte, mas eles saem com um objetivo claro, um alvo bem definido. Antes eles andavam de uma ilha para outra sem muito propósito, apenas se divertindo e embarcando na aventura seguinte. Mas agora é bem diferente. Eles sabem exatamente onde querem chegar, e agora a gente vai direto para Totoland, porque a gente tem que buscar o nosso cozinheiro. Afinal, de acordo com Luffy, não dá pra virar rei dos piratas sem ele. E depois de tudo que a gente passou, o nosso bando não vai simplesmente chegar fazendo barulho como em Enies Lobby. Dessa vez eles vão pelo caminho mais inteligente. Eles começam fazendo uma aliança com o Pickles. Assim, eles têm alguém de dentro pra infiltrar o pessoal lá em Totoland. Só que depois de entrar, a gente precisa de um plano. Afinal, não dá pra simplesmente pegar o Sanji e sair correndo. A Big Mom é um monstro, e pra bater de frente com ela, nós vamos precisar de mais um aliado. E é aí que entra o Capone e Bad. Juntos, eles traçam um plano pra desestabilizar a Imperatriz e criar um momento em que ela poderia ser derrotada. Afinal, encarar uma Yonkou não é algo simples, porque sejamos honestos, se a Big Mom tivesse focado no Chapéu de Palha, ao invés de surtar por causa de bolo, o bando tinha rido de Vasco com certeza. E outro detalhe bem importante é que se os Chapéus de Palha conseguiram sair vivos desse arco aqui, foi graças a uma aliança feita lá atrás, na Ilha dos Homens-Peixe. Eles lutaram, sangraram e quase caíram diversas vezes, mas eles só conseguiram sair desse território porque não estavam sozinhos. Holy Cake é a prova definitiva de que ninguém se torna rei dos piratas apenas com força bruta. É preciso unir objetivos diferentes em uma mesma direção. E foi exatamente isso que os Chapéus de Palha fizeram. Eles juntaram Minks, samurais, piratas, todos apontados para um único alvo, todos apontando para o Wano. Aqui na Terra dos Samurais chegou a hora de colocar em prática tudo o que a gente aprendeu. O bando se infiltra para fazer aliados e levantar o povo para uma rebelião. O Luffy liberta aqueles que se opuseram ao Kaido e chama eles para mais um round. E pouco a pouco todos se unem para a batalha final. E aqui é incrível ver como cada Chapéu de Palha evoluiu. O Zoro recebe a Ema e desperta o Haki do Conquistador. O Sanji, depois de uma vida inteira negando seu sangue, finalmente ativou o poder da Germa. A Nami, por sua vez, fez uma aliança maluca com o Zeus. Essas aqui são 3 evoluções que já seriam gigantescas por si só, mas o clímax, claro, fica pro nosso capitão. Ele finalmente despertou a sua fruta, e com esse poder, o Luffy derrotou o Kaido e libertou um país inteiro da opressão. E quando você para pra pensar que esse moleque aqui derrotou 3 Chichibukais, declarou guerra contra o governo mundial, enfrentou de frente o sistema dos dragões celestiais, sem falar que ele invadiu a prisão mais segura do mundo, saiu de lá direto pra uma guerra contra os maiores nomes da marinha, ganhou o respeito do Barba Branca, simplesmente o homem mais forte do mundo, foi treinado pelo lendário Rei das Trevas Rayleigh, sem falar que ele é amigo pessoal de um dos imperadores mais enigmáticos do mar. E acima de tudo, ele despertou a fruta que o governo mundial mais tem medo. Na soma de tudo isso, não tinha mais volta. O Luffy não era mais só um pirata promissor. Esse moleque aqui, que começou com uma canoa e um sonho, acaba de se tornar o imperador dos mares. E esse bando aqui acabou de mexer com a elite dos piratas, só que agora eles vão bater de frente com a elite do governo. Nós chegamos em Egghead, a prova definitiva que os Chapéus de Palha são tratados como uma ameaça gigantesca na ordem do mundo. E se antes um almirante fazia o Luffy chorar, aqui nós temos o Zoro lidando com o líder da Cip Zero como se não fosse nada, e o Sanji peitando o Kizaru. E é claro, o Luffy brincando com os Gorosei. Mas Egghead, por incrível que pareça, não é sobre batalhas, e sim sobre a verdade. É aqui que o mundo começa a conhecer quem realmente é o Luffy, não só o capitão de um bando rebelde, o imperador dos mares. Esse aqui é o portador da fruta mais temida de todas, a fruta da liberdade. E de repente, tudo que esse moleque fez, lutar contra tiranos, libertar povos, derrubar sistemas, acaba ganhando um peso muito maior. Ele não tá apenas seguindo seu sonho, ele carrega aquilo que povos inteiros estão esperando séculos pra ter. O Luffy consegue trazer esperança pras pessoas. Sem perceber, ele já tá cumprindo seu destino. Foi assim em Alabasta, Skypiea, na Ilha dos Homens-Peixe, foi assim em Dressrosa, foi assim até com seus companheiros. O Luffy não vai se tornar um libertador. Ele sempre foi, e talvez por isso a fruta tenha escolhido ele.
dele. E é aqui, Egghead, que a gente chega no nosso último checkpoint. No começo eles eram apenas um grupo de novatos barulhentos, que ninguém levava a sério, até que eles desafiaram piratas, governos e até deuses. Eles aprenderam da pior forma que força bruta não é o suficiente, e aí nasceram as alianças, e com cada uma delas o chapéu de palha cresciam, não só em força, mas em propósito. Eles enfrentaram Chichibukais, eles deram um soco no sistema dos dragões celestiais, declararam guerra contra o governo, e no Novo Mundo desafiaram diretamente os imperadores, e conseguiram coroar o seu capitão como um novo Yonkou. Eles não são apenas piratas sonhadores, mas uma ameaça levada a sério pela elite do governo mundial. E no centro de tudo isso está Monkey D. Luffy, um símbolo que povos inteiros esperam séculos para ver renascer. Só que tem um detalhe que talvez você não saiba. Existe uma pessoa específica que o governo tem o maior pavor de ver embarcando junto com Luffy. E acredite, eles fariam de tudo para impedir isso. Se você quiser saber quem é, então já clica nesse vídeo aqui, que eu vou te contar tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o De Souza e muito obrigado por ver a Nerdópolis.